sobre o papel do Ministério Público na democracia. Eu gostaria de saber, então, qual deveria ser este papel, até de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, e qual de fato vem sendo esse papel, se há uma separação entre o que deveria ser e o que está acontecendo na prática. Olha, nós estamos sentindo hoje, nesse momento dramático da política brasileira, um verdadeiro esgarçamento do tecido institucional, né? As instituições, em geral, não estão cumprindo o papel que a Constituição lhes reservou. Todas elas se politizaram, estão preferindo fazer opções, né, e agir partisanamente por essas opções do que cumprir com as competências que lhes foram alocadas na Constituição. E isso vale para o Ministério Público também, né? O Ministério Público, infelizmente, ao longo dos últimos anos, com seu crescimento, ele passou por um processo de perda de controle, né? Essa excessiva liberdade que se dá a cada membro levou a uma pulverização dos seus poderes, uma fragmentação dos seus poderes, com uma enorme dificuldade de se coordenar qualquer coisa lá dentro. Então, com isso, nascem os grupinhos e as iniciativas individuais, né? E muitas dessas iniciativas, elas são caracterizadas por um esforço narciso de colegas de quererem aparecer, misturado com vamos dizer, uma dinâmica de causar risco à governabilidade para aumentar o seu prestígio e, com isso, de forma indireta, aumentar os seus ganhos, né? Infelizmente, em 1988, quando esse modelo foi concebido, ele foi concebido para um Ministério Público que naquela época tinha dimensões muito artesanais, muito pequenas, todo mundo se conhecia, então muito mais facilmente controlável do que esse Ministério Público que cresceu sobretudo pelo recrutamento de uma clientela concurseira. Ou seja, uma clientela que tem que ter tido muito tempo para se preparar para este concurso, portanto, alguém deve estar pagando as suas contas para isso, e investiram muito do seu esforço nessa empreitada e na hora que entram no Ministério Público estão logo a cobrar o retorno, ou seja, eu plantei e agora quero colher. O que o Ministério Público tem a me oferecer, né? Então a gente vê muito essa atitude, né, das pessoas se irritarem no Ministério Público, até de uma forma muito agressiva, por qualquer cabelinho de frustração em relação às altas expectativas que eles tinham dessa instituição. Isso gerou um ambiente extremamente agressivo. Um ambiente agressivo que se vê, por exemplo, nas redes sociais do próprio Ministério Público, na rede interna, o tipo de linguagem que se usa lá dentro. E claro que esse embrutecimento também se traduz nas ações externas do Ministério Público. Quando a gente vê, por exemplo, esses colegas de Curitiba, né, falando de querer refundar a República ou se colocando aqui como as verdadeiras vestais da moralidade, né, isso daí tudo, vamos dizer, é um enorme desvio da função original. Da mesma forma também essas 10 medidas, né? 10 medidas populistas que foram propostas pelo Ministério Público, na verdade, apenas para lhe dar maior musculatura. Ou seja, é parte de um projeto político corporativo. As pessoas não veem isso. E esse tipo de corporativismo, né, que se apodera das instituições e de suas competências, é talvez o pior fenômeno que nós temos na jovem democracia brasileira. Nós trocamos o voto popular pela confiança nos concurseiros, né? E esses concurseiros não têm legitimidade nenhuma, têm apenas as suas brilhantes ideias, né? E isso leva fatalmente a um regime autoritário, porque não legitimado pelo voto popular, e sim pelo brilhantismo de uma carreira, né?
Os colegas acham que, pelo fato de terem passado no concurso público, isso lhes deu um passaporte para a felicidade e para a divindade, né? E não é bem assim. O que nós estamos vendo hoje é a ação deste Ministério Público esgarçando a economia, esgarçando a política no Brasil, né? Não vou dizer que a Lava Jato não tem o seu papel, que é o controle da corrupção não seja, para nós brasileiros, uma pauta importante. Mas essa pauta não pode se sobrepor à própria consolidação da democracia brasileira e não pode se sobrepor à pauta da luta contra a desigualdade social, que é, vamos dizer, de quem essa corrupção é filhote. Essa corrupção no Brasil só existe por conta da desigualdade social, em que alguns podem muito mais do que outros, em que alguns sabem que não serão punidos, enquanto o pequenininho sempre será punido, né? Isso que é, afinal de contas, o berço da corrupção. Então, combater a desigualdade social é muito mais importante do que combater a corrupção. Porque a corrupção é uma consequência. Uma consequência. E o que a gente pode falar sobre a Operação Lava Jato? Porque tanto para o bem quanto para o mal já é uma operação histórica que tem proporções gigantescas. Como o senhor avalia e onde pode parar a Lava Jato? Olha, nós estamos, infelizmente, desde 2003, vendo uma campanha sistemática da mídia de desacreditar a democracia, né? Desacreditando os candidatos que venceram as eleições, ajudando a oposição a minar a governabilidade, né? E nesta desmoralização da política como um todo, para a qual também a política deu a sua contribuição, não vou tirar a culpa dela também não, né? Isso levou ao quê? A uma população extremamente cética enquanto aos próprios valores democráticos, né? Aquela população que se informa apenas por essa grande mídia, né, que bem ou mal é intoxicada até por essa grande mídia, ela se tornou cética e desacreditou muito na democracia. Então, vamos dizer, esse tipo de ação estrambólica como essa da Lava Jato faz um enorme sucesso, porque as pessoas veem quase que um regozijo por sua raiva à política, né? Mas o direito penal não pode ser um espetáculo. O direito penal não pode sair do seu papel, que é prevenir futuros crimes. E esse tipo de combate à corrupção não previne absolutamente nada, porque está apenas trabalhando em cima dos sintomas e não em cima das causas, né? Quais são as causas dessa corrupção? É, sobretudo, um sistema político falido em que partidos políticos não valem nada, né? Nossos partidos políticos, na sua grande maioria, com exceção dos partidos de esquerda, por incrível que pareça, né, nossos partidos políticos são arremedos de agremiações. Na verdade, elas são nada mais do que representações de cacicatos, né? São grandes caciques que criam seu grupo, protegem os seus, colhem dinheiro do fundo partidário e de outras empresas que entram no jogo, né? E as pessoas que ficam na periferia desse cacicato, eles têm que se virar para financiar as suas próprias campanhas. Ou seja, candidato que tem que financiar sua própria campanha é candidato que vai pedir dinheiro ao empresário e é candidato que vai vender o seu mandato ao empresário. Porque empresário não dá dinheiro de graça, né? Não, como dizia o velho Friedman, não existe almoço de graça na vida. Então existe vamos dizer, uma contrapartida. Então todo candidato que busca dinheiro está vendendo o seu mandato, né? Isso faz parte da lógica desse sistema. Então, se a gente permite isso, é porque nós estamos permitindo que o Brasil faça uma democracia sem partidos de verdade.
partidos de mentirinha. A primeira coisa, antes de se falar em sistema político, vai ser voto distrital, vai ser voto majoritário, vai ser voto proporcional, vai ser voto em lista. Antes de discutir isso, a primeira discussão é nossa paisagem partidária. 32 partidos no Brasil, dos quais 29 estão representados no Congresso Nacional. Desses 29, talvez 3 ou 4 tenham chance de participar, vamos dizer, da administração do poder. O resto não tem a mínima chance. Ora, para que serve política em primeiro lugar? Política, em primeiro lugar, é uma arte de você chegar ao poder. Claro que o poder não é um fim em si mesmo. O poder serve como meio para se realizar determinados programas. Os partidos têm que ter programas, porque assim eles atraem parcelas da sociedade que acreditam naquele programa e usam o partido para encaminhar as suas demandas para quem formula a vontade política da nação. Mas partidos que não têm a mínima chance de chegar ao poder são uma contradição em termos. Não podem participar da política. Então, o que elas são? Elas são nada mais, esses partidos não são nada mais do que moeda de troca, né? Eles vivem na penumbra da política, fazendo negociatas para garantir tempo de televisão, de propaganda, para garantir fundo partidário, para garantir, enfim, maiorias eventuais de 2 ou 3 deputados que uma coalizão governamental precisa para aprovar um projeto. Enfim, elas estão funcionando como mascates da política, ficam vendendo a sua atuação para tirar um trocado. Isso não é função de partidos políticos, e daí a corrupção. Eu queria retomar um pouco as 10 medidas de combate à corrupção que o Ministério Público apresentou e fez uma grande campanha com a população para aprovação, que depois foi considerado um pouco descaracterizado. Mas uma dessas medidas seria em relação ao abuso de poder, principalmente por parte de autoridades, juízes, enfim. Essa medida que foi aprovada gerou um grande alarde, foi considerada até uma vendetta, né, por parte do Congresso em relação às investigações mesmo, mas também existe no Senado um projeto parecido. Como é que a gente faz então para equilibrar isso, não transformar em vingança, mas ao mesmo tempo a gente precisa punir, não é verdade, esses abusos de autoridade? Olha, nós estamos num momento político em que se formou uma maioria no Congresso de gente de muito pouco capital de credibilidade, né? De gente que realmente é mais conhecida pelos seus malfeitos do que pelos seus bem-feitos. E isso faz com que qualquer pauta que é levada à discussão desse Congresso seja olhada por um ângulo, vamos dizer, do oportunismo. Mas isso não tira da discussão sobre a responsabilidade dos juízes e membros do Ministério Público a sua importância. A sua importância é crucial no momento em que o Ministério Público e certa parte da judicatura se revelaram enormes riscos para a democracia. Eu acho que essa é uma pauta muito legítima, né? Não estou dizendo que esse ou aquele projeto sejam, vamos dizer, a formulação ideal disso, mas a sociedade tem que discutir isso seriamente, porque quando houve a discussão sobre a emenda constitucional 43 no Congresso Nacional, que virou a reforma do Judiciário em 2004, foram criados aqueles 2 conselhos nacionais, o Conselho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. E ali se pensou que, com a criação desses órgãos de aparente controle externo, o problema estaria resolvido. Pois o problema não está resolvido. Não está resolvido por várias razões. Em primeiro lugar, porque esses órgãos, eles não, como só ser, eles não tangenciam a independência do Judiciário nem do Ministério Público, porque não podem examinar o teor de decisões, né? E ali, muitas vezes, que está o problema. E por outro lado também, esses órgãos, eles são majoritariamente compostos por gente da própria classe, seja dos Ministérios Públicos, seja do Judiciário. Então, é normal, por mais que tenha gente bem intencionada nesses órgãos, a sua visão sempre será endógena.
Uma visão de dentro e não uma visão de fora. Então, de controle externo, acaba não tendo nada. Quando, naquela época, em 2004, foi sugerido que tivesse representantes da sociedade civil nesses conselhos, a magistratura, leia-se Supremo Tribunal Federal, deu um pulo desse tamanho. Não, isso aqui é inconstitucional, isso é uma indevida imiscuição na independência do judiciário, etc, etc. Não é. Porque já que só se cuida da administração formal do judiciário e não do conteúdo das decisões, não vejo como que o judiciário estaria sendo tangenciado na sua independência, né? Mas isso, pelo menos, arejaria o sistema. O Ministério Público ainda é muito pior do que o Judiciário, porque o Ministério Público é muito mais fechado. No Judiciário, pelo menos nas segunda e terceiras instâncias, você tem um quinto constitucional. Então aí entram gente do Ministério Público e da advocacia para fazer parte dos tribunais. No Ministério Público não, o Ministério Público sequer idêntico ao Judiciário, mas construiu uma carreira absolutamente burocrática interna. Se é para o Ministério Público manter essa simetria com o Judiciário, seria de todo salutar que a partir da segunda instância, no Ministério Público, também houvesse quinto constitucional, pelo qual pudessem optar juízes e advogados. Aí a gente poderia começar a arejar Da mesma forma, também entendo que a nomeação, então, como para desembargadores federais e ministros, devesse ser feita pelo presidente da República, e sendo que, para ser promovido a subprocurador-geral da República, devesse necessariamente passar por uma sabatina no Congresso, já que eles querem ser a mesma coisa que o Judiciário, né? O Ministério Público tem todas as vantagens. Ganha que nem o Judiciário, às vezes até mais. Tem a independência do Judiciário, que não é balizada, porque da Judiciário, todo juiz baliza a sua independência entre a tese do autor e a tese do réu. Ou seja, a independência do juiz é um pequeno espectro que anda dentro da causa de pedir. O Ministério Público não, porque o Ministério Público tem iniciativa, a sua independência funcional é ilimitada, né? Então, eles têm muito mais vantagem que os juízes, mas não querem se submeter aos ônus da carreira dos juízes. Então, me parece que essas questões agora são mais do que nunca precisam ser discutidas. E não no plano da vindita, não. Não se trata disso. Se trata realmente de a gente enxergar o Ministério Público nu em todos os seus, vamos dizer, vícios e suas virtudes, né? E ele precisa de renovação. Está na hora de a gente começar a refletir sobre certas desproporcionalidades de ganho no serviço público, né? Por que um jovem procurador recebe 30 mil reais bruto, enquanto um general 4 estrelas recebe 14 mil bruto, enquanto um professor titular recebe 13 mil bruto, enquanto um embaixador recebe 19 mil bruto? Qual é a mágica que se faz para pegar para um jovem profissional, 3 anos depois de formado, receber essa prebenda enorme, né? Não tem nada que se justifique, nada que se justifique. Então o senhor acredita que existem os super salários? Eu não tenho dúvida, não digo que são super salários. Eu digo claramente que há uma desproporção. Muitas vezes eles dizem que não é bem assim, que é algum tipo de reposição, que estava atrasado. Não, não estou falando dos 70 mil. Eu estou falando dos 30 mil que está previsto em lei. Eu não acho justo alguém que acabou de se formar, 3 anos de formar, receba 30 mil reais. Isso sobe a cabeça de qualquer um, né? O que eles têm de melhor do que outros cidadãos que, às vezes, estão também no serviço público, vamos dizer, exercendo suas funções com o mesmo denodo e talvez com muito mais risco do que eles e não ganham nem a metade. É um absurdo você ver um jovem procurador receber líquido 3 vezes o que ganha um professor titular, né? Então, o que a gente precisava fazer? A gente tinha que, no Brasil, começar a discutir realmente num plano nacional de remuneração do serviço público. Agora eu queria retomar um pouco o seu trabalho como ministro da Justiça, porque na época em que o senhor era ministro, chegou-se a especular, alguns delegados teriam dito que o senhor estaria tentando interferir no trabalho da PF. O que aconteceu nessa época? Eu acho isso até muito engraçado, quando a gente vê hoje um ministro da Justiça se reunindo com Moro, com os delegados e os procuradores em Curitiba
indo para São Paulo, discutindo com delegados sobre operações que estão para se realizar, indo para Ribeirão Preto e anunciar para o pessoal do MBL as operações que vão acontecendo na semana seguinte. Se eu ousasse 1/10 disso, a República vinha abaixo, né? Bem pelo contrário, eu nunca estive nem com o Moro, nem com os colegas da Lava Jato, e olha que eu sou do Ministério Público, muito menos discutir esse tipo de assunto com o Procurador-Geral Rodrigo Janot. Nunca tentei, de alguma forma, interferir nesses trabalhos. Agora, o que eu exigi e continuo achando importante se exigir é profissionalismo. Então, isso foi desde o meu primeiro dia. Eu não admito vazamentos, eu não admito que sejam dadas dicas sobre operações, que se transforma investigados em troféu e que se exiba as pessoas com as algemas e coisas do gênero. Isso eu não admito, isso é falta de profissionalismo. E isso eu disse desde o início na minha reunião com o doutor Daiello, que era diretor-geral da Polícia Federal. E disse claramente, se as pessoas se comportarem fora desses padrões, eu mudo a equipe. A Polícia Federal não é justiça e não é Ministério Público. Seus agentes não são inamovíveis, né? Eles podem ser removidos por interesse público. E se eles não souberem se comportar, é o caso de removê-los. Eu não admito, por exemplo, que determinados delegados tenham plantado escutas no fumódromo dos seus próprios colegas para saber quem dos seus colegas era a favor e contra a Lava Jato. Isso, para mim, é o fim da picada. Isso aconteceu em Curitiba. E até hoje não se sabe quem fez, como fez, né? Ficou tudo por isso mesmo. Plantaram escuta na cela do Youssef. Alguém falou alguma coisa, né? Então, eu acho que, como ministro, eu tentei dar um mínimo de moralidade àquilo lá. Mas jamais eu interferiria. Eu sou do Ministério Público e sei perfeitamente como essas coisas funcionam. Em relação à atividade fim de polícia judiciária, a polícia presta contas ao juiz e não ao ministro de Estado. Agora, naquilo que diz respeito às suas condutas administrativas, eles respondem perante o ministro de Estado, sim, porque existe uma coisa chamada poder hierárquico. E o ministro de Estado exerce supervisão ministerial sobre a Polícia Federal e tem que fazê-lo. Bom, agora eu quero encerrar falando sobre o impeachment da presidenta Dilma, porque desde que aconteceu esse impeachment, a gente começou a notar uma fragilidade muito grande, que talvez já existisse, mas a gente não percebia, das instituições e também uma linha que era tênue, mas que a gente já não percebe mais na separação dos poderes, o que um pode interferir no outro. E aí a gente chegou nessa situação em que o STF atuou recentemente na questão do Renan Calheiros, do presidente do Senado. Primeiro, o ministro pediu seu afastamento, ele disse que não se afastaria e depois todo o STF decidiu que ele permaneceria como presidente, mas não na linha sucessória. Ou seja, foi um acordão, se diz que foi um acordão. Eu queria saber, então, como é que fica a imagem das instituições, a confiabilidade das instituições e, especificamente, o STF nessa história toda? Eu lhe digo uma coisa, confiança é que nem um vaso de porcelana preciosa. Uma vez que ela quebra, você pode pegar o maior artista que existe no mundo para colar as suas partes, mas ela nunca mais será a mesma. A confiança nas instituições começou a se esgarçar com o mensalão. Quando a gente viu um relator dando chilique na sala de plenário com os seus colegas, chamando um colega seu, que era o revisor, de chicaneiro. No momento em que desceu tão baixo, isso, sem dúvida nenhuma, mexeu na confiança nas instituições. Foi por isso que numa matéria que eu escrevi um dia desse daí, eu disse que quando as autoridades se comportam como moleques serão tratadas. Porque isso parece briga de colégio. Eu vou te pegar lá fora. Chegou a este nível, né? Então isso leva fatalmente a um esgarçamento
dessa confiança. Essa confiança quebra nas instituições. Eles são que nem nós, né? Eles são que nem nós. Então, se ele é que nem nós, ele é um bundão, né? Posso dizer isso com todas as letras. Quer dizer, isso daí mina aquilo que nós chamamos de aura de respeitabilidade. A aura de respeitabilidade, ela não é uma frescura. A aura de respeitabilidade, ela, para se manter, ela exige que as pessoas que ocupam certos cargos obedeçam rigorosamente a uma liturgia, né? E isso é para a sua segurança pessoal. Porque, veja bem, um juiz, ele julga milhares de casos por ano. Em todos esses casos, tem um ganhador e tem um perdedor. Para ele, o caso pode ser apenas um número na sua estatística. Para o perdedor, pode ser a causa da vida dele. Pode ser uma desgraça ter perdido. O que faz esse perdedor não querer ir às vias de fato com o juiz? É a aura de respeitabilidade, é a liturgia. Não tem nada, no momento que ele se comporta feito um moleque igual a ele, não tem nada que impeça uma parte chegar lá e dar um tiro no juiz. Então, quer dizer, o que acaba ficando prejudicado é a própria segurança pessoal, a incolumidade física dos juízes, se eles se comportam desse jeito. Infelizmente, o Supremo hoje não é mais exemplo de bom comportamento. Não é. Né? Porque revelou-se extremamente politiqueiro. Não vou nem dizer político, politiqueiro. Significa julgar as causas conforme as conveniências momentâneas, né? Afastou Eduardo Cunha, mas não afastou Renan Calheiros. E as causas eram absolutamente idênticas, né? O próprio Supremo Tribunal, através de um de seus ministros, desmoralizou um colega seu. Desculpem, eu chamo isso de cuspir para cima, né? É que o Supremo fez, no momento em que o ministro Gilmar Mendes diz que o ministro Marco Aurélio deveria ser impedido ou deveria ser considerado inimputável, né? Logo o ministro Gilmar Mendes, que tem tantas, mas tantas coisas esquisitas nas suas costas, como até liminar para fazer parar tramitação de projeto de lei no Congresso. O ministro Gilmar Mendes, que é um constitucionalista, devia saber que o controle de constitucionalidade no Brasil é a posteriori, não é a priori. O Supremo não é o Conselho Constitucional francês, né? Então, se ele até esse direito ele se dá o direito de segurar um processo que já está decidido por seus pares sobre financiamento eleitoral, segurar por 11 meses debaixo do braço, não porque ele tinha que formar sua convicção, mas porque ele não queria que o assunto fosse decidido. Como é que uma pessoa dessa tem o direito de falar a respeito de um colega seu? E ainda mais quando esse colega põe a lume, durante o julgamento, que o senador Renan Calheiros foi orientado por um ministro do Supremo para não receber o oficial de justiça. É o fim da picada. Significa, em outras palavras, que um ministro do Supremo deu consultoria jurídica, assessoria jurídica a um senador que é acusado no Supremo Tribunal Federal. Bom, se isso daí não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é crime de responsabilidade. Quer dizer, então, no momento que o Supremo se mostra por essa faceta para a população, ele não pode querer ser respeitado. Meu grande receio é o seguinte: no dia que o Supremo quiser até julgar uma coisa profissionalmente, ele sempre vai passar pela suspeita de tê-lo feito politiqueiramente.